Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Henrique Costa Teixeira, eu sou aluno do ICMC USP do curso de Bacharelado em Ciências de Computação e no vídeo de hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês que é como os computadores eles tomam decisões e basicamente o que são os operadores na linguagem C. Já de início, peço perdão pela minha voz porque tá uma mudança climática, então eu tô meio resfriado, porém eu gostaria que esse vídeo fosse direcionado, eu preparei esse vídeo para que ele fosse voltado às pessoas que estão iniciando agora na programação, ou seja, se você está entrando no ensino médio, num curso técnico, ou se você está entrando na graduação agora e nunca viu nada de programação antes, ou se você é apenas uma pessoa que gosta do assunto, que se interessa pelo assunto e quer aprender um pouco sobre uma nova linguagem de programação, sobre como funciona programar, esse vídeo foi pensado para você. Então eu quero que essa conversa seja bem didática, seja bem natural, sabe? Eu não vou tentar usar muitos termos técnicos, eu vou tentar explicar como realmente o raciocínio lógico é criado, é construído, para que no final desse vídeo vocês entendam que a computação ela é algo que a base dela é muito simples, porém não é porque a base é simples que a computação é simples, certo? Então, com essa base simples, se você entende a lógica, você consegue construir coisas muito complexas. E eu quero ensinar para vocês um pouco dessa lógica. E essa lógica ela é montada muito pelos operadores. Então, sinta-se à vontade e vamos lá porque o material é longo. Antes de tudo, eu gostaria de trazer um questionamento para vocês. Vocês já se perguntaram como o aplicativo compara o seu login, ou como o caixa eletrônico libera o seu saque, ou como você consegue entrar na sua própria conta, como funciona por trás de todos esses dispositivos digitais, como funciona os algoritmos em si? A resposta dessa pergunta está em algo simples, porém muito poderoso, que são os operadores. Especificamente, os operadores lógicos de uma linguagem de programação. E nesse vídeo você vai aprender do zero todos os tipos de operadores existentes na linguagem C. Nós temos operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, operadores de bits, operadores de atribuição e alguns outros operadores específicos da linguagem C. E no final eu também quero construir com vocês um mini projeto prático, passo a passo, para poder ver na prática como isso funciona, ok? Então, não precisa saber nada de programação para começar. Eu quero fazer isso juntos, do zero, passo a passo. Mas antes de entrar no código, eu preciso te contar como realmente funciona a arquitetura dos computadores. Os computadores eles não pensam, os computadores não raciocinam, os computadores eles não tomam decisões que nem os humanos. O que os computadores fazem, o que os sistemas digitais fazem, é verificar condições e seguir regras. Essas regras que foram pré-definidas por um programador por meio de linhas de código. E a base disso tudo é muito simples. É verdadeiro ou falso. Conforme a gente pode ver aqui, o computador ele verifica, ele compara e ele retorna. Tudo isso através de um ou zero, ligado ou desligado, e verdadeiro ou falso. É justamente essa dualidade de status que toda a computação moderna foi construída. E nesse princípio, os que são os operadores? Os operadores eles são as ferramentas que a gente usa para poder escrever essas regras dentro de um código, dentro de um algoritmo. Entenderam? Então, seguindo um pouco sobre a origem da lógica digital, a gente precisa falar um pouco da história. Como que isso surgiu? Porque isso surgiu há muito tempo atrás, muito antes do próprio computador existir. E em 1854, um matemático inglês chamado George Boole publicou um livro com um título um pouco intimidador, Uma Investigação das Leis do Pensamento. E o Boole propôs que a lógica humana, o raciocínio de verdadeiro e falso, ele podia ser representado na matemática. Então, ele foi responsável por criar a álgebra booleana, onde só existem dois valores, ou é zero ou é um. E em 1937, o engenheiro Claude Shannon leu o livro de Boole e teve uma ideia genial. Essa matemática podia ser aplicada a circuitos elétricos, ligado e desligado. Corrente passa ou não passa. E foi nessa daí que a lógica ela saiu da teoria de Boole e ele entrou nos computadores e nos circuitos elétricos. Então, tudo que a gente vai ver hoje, cada operador, cada comparação, cada decisão em C, é a álgebra de George Boole aplicada no dia a dia. Então, aqui, antes dos computadores existirem, já havia criado a base deles, e George Boole, como vocês podem ver na tela, ele influenciou Shannon em 1937. Aqui a gente tem um pouco sobre a tabela verdade. A tabela verdade é o princípio dessa lógica booleana, porque vocês podem ver aqui na tela, nós temos o operador lógico E, que ele é representado por esse sinal de circunflexo, e nós temos duas variáveis. Nós temos a variável P, a condição P e a condição Q. E a terceira coluna mostra a combinação das condições P e Q. Então, traduzindo um pouco para vocês, o que é isso? A tabela verdade ela consiste em uma análise de casos de 2 elevado a n, que você basicamente, como eu posso dizer, compara cada situação e pega o resultado. Nesse caso, n é o número de condições, nós temos duas condições, P ou Q, certo? E nós teremos 2 elevado a 2, 4 casos de teste. E aí nós anotamos numa tabela todas as possibilidades de P e Q juntas, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, que no caso deveria ser falso e falso. E, enfim, por mais que aqui esteja errado no vídeo, o que são as tabelas verdades? Essa tabela verdade, ela analisa as duas condições, e o E, especificamente o operador lógico E, ele só é verdadeiro quando as duas condições são atendidas. Ou seja, a primeira linha, a primeira condição foi atendida? Sim, verdadeiro. A segunda condição, a condição Q, foi atendida? Sim, também, também verdadeiro. Então, P e Q, ou seja, P mais Q, foi atendido? Perdão, P mais Q não. P e Q, P circunflexo Q, foi atendido? Sim, foi atendido. Então, o resultado disso será verdade.
Agora, partindo para a segunda linha. V foi atendido na condição P, ou seja, é verdadeiro, e a condição Q é falsa. Ou seja, P e Q são verdade? Não, porque por mais que P seja verdadeiro, Q é falso. Então nós não podemos assumir que os dois são verdadeiros. Por isso, o resultado disso é falso. A mesma coisa na linha de baixo. P é falso, Q é verdadeiro. Os dois juntos são verdadeiros? Não. São ambíguos, né? São diferentes. Então será falso. A última linha é um caso em que os dois seriam falsos. P seria falso, Q seria falso. O resultado disso, a interseção disso, também seria falso. Deu para entender um pouco, compreender a lógica? Porque agora nós temos o operador OU. O operador OU, ele não precisa que todas as condições sejam atendidas. Ele precisa que apenas uma seja verdadeira. Então, na primeira linha, nós temos que P é verdade e Q é verdade. Então, a interseção disso será a verdade, o resultado disso será a verdade também. Na segunda linha, nós temos que P é verdadeiro, Q é falso. O resultado disso será verdadeiro, porque ele não precisa que todas sejam verdade. Ele precisa que apenas uma condição sendo atendida, já basta, ok? Na terceira linha, a mesma coisa. P é falso, V é verdadeiro. Ou seja, o resultado disso será verdadeiro. A última linha, aí a gente pega uma contradição. Uma contradição não, uma resposta diferente. Porque P é falso e Q é falso também. Então, o resultado disso será falso, porque nem P e nem Q é verdadeiro. E a tabela verdade, ela pode ser utilizada em muitas ocasiões, em muitos casos de teste. E não só com os operadores e ou, mas com diversos operadores, que podemos ver aqui como o se então, ou como se e somente se. E a tabela verdade, ela ajuda muito para você testar o seu circuito, para você testar o seu sistema e ver quais casos você quer que seja atendido e quais casos você não quer que seja atendido, ou seja, que o resultado dele será falso. E é basicamente isso o princípio, a origem da lógica digital. Então, seguindo um pouco para a linguagem C, antes de adentrar nisso, eu gostaria de falar que talvez certas coisas desse vídeo serão abordadas um pouco mais rápida, porque não são o foco do vídeo. Porém, eu acredito que dê para explicar tudo sem você necessariamente saber os outros comandos, as outras linguagens, as outras palavras, entre aspas, da linguagem. Então, eu espero que esteja servindo, ajudando vocês de certa forma. E continuando sobre os operadores, nós temos 6 tipos, vamos abordar hoje, pelo menos 6 tipos de operadores na linguagem C. São os operadores aritméticos, os operadores binários, os operadores relacionais, os operadores lógicos, os operadores de atribuição e os operadores condicionais. Cada operador ele tem um objetivo e o código ele é escrito com base nesses operadores. Então, praticamente toda linha de código você vai ver algum operador executando sua determinada função, para poder construir o algoritmo e o pensamento, né, entre aspas, do computador. Começando pelos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são aqueles que trabalham com números. São aqueles que mexem com os cálculos de valores numéricos. 2 mais 5, 10 mais 10, 7 menos 3. É basicamente a matemática que todo mundo conhece, a matemática básica. Então, os operadores aritméticos são aqueles que fazem contas, mas que na linguagem C, eles têm alguns detalhes que também vão além da matemática que a gente conhece, porque os operadores aritméticos, eles podem se dividir em 2 grupos, conforme vocês podem ver, que são as operações unárias e as operações matemáticas. As operações matemáticas, a gente já conhece. As operações unárias, elas atuam sobre um único valor, que é o incremento, representado pelos 2 sinais de mais, ou o decremento, que são os 2 sinais de menos. Tá, mas o que são isso? Basicamente, incrementar o número ou decrementar um número na computação é você somar um, é você ir adicionando cada vez mais, você incrementa um número nele. E esses operadores, eles podem ser utilizados durante o código para você aumentar a contagem de algo ou decrementar a contagem de algo, de uma variável em específico. Se você não sabe o que é uma variável, basicamente, a variável é um espaço da memória que armazena certo valor, e na linha de código vocês vão ver isso. E o incremento, vocês têm que ter cuidado, porque ele pode influenciar especificamente na linguagem C, dependendo da posição onde ele se encontra. Então, por exemplo, se você coloca uma variável mais a, uma linha de código, perdão, mais a, você primeiro está incrementando o valor de a para depois utilizar a. Por exemplo, se a é igual a 5 e você coloca mais a, esse mais a primeiro fará o a ser igual a 6 e depois comparar, utilizar o valor de a, que é 6, para o código em específico. E se o mais estiver depois? Aí você coloca o a, utiliza o valor da variável para a sua linha de código e após o computador, após o código ser processado, a variável vai ser incrementada ou decrementada. Entenderam? Aqui, nos operadores aritméticos, a gente tem que ter alguns cuidados, porque, por exemplo, na linguagem C, a divisão ela tem um comportamento específico que surpreende muitos programadores. Quando você divide dois números inteiros, o resultado ele sempre vai ser inteiro, porque a linguagem C simplesmente descarta a parte decimal. Então, se você tem, por exemplo, 10 dividido por 3, o resultado, se são duas variáveis inteiras, ele não dará 3.333, a dízima que a gente conhece. O resultado será 3, apenas 3, 300. No caso, 3. E se você precisar do resultado decimal, você vai ter que usar uma variável tipo float ou tipo double, depende do quanto de memória você quer alocar para essa variável. Ou então você pode fazer um casting de tipo, mas isso daí a gente vai ver um pouco mais adiante. O operador de resto, ele é diferente do operador de divisão. O operador de resto, ele é representado pela porcentagem e ele devolve o que sobra de uma divisão inteira. Então a gente costuma chamar ele de mod. O mod, ele é basicamente o resto de uma divisão. Se você divide 10 por 3, o mod, ele te retornará o valor 1. Por quê?
qual que é a divisão inteira mais próxima de 10 dividido por 3? É 9 dividido por 3, que temos 3. E o resto 1. Então, esse resto 1 é a função do mod, certo? E ele é muito utilizado para poder verificar se um número é par. Porque ao longo da programação, ao longo dos algoritmos que vocês fizerem, vocês vão ver que determinar se um número é par ou ímpar é muito útil para inúmeras funções, para inúmeras situações, para inúmeros casos. E a forma mais fácil e prática de você determinar é usando o mod, porque se o resto da divisão por 2 for 0, o número é par. Se o resto da divisão por 2 for 1, o número é ímpar. Deu para entender um pouco a lógica? 4 mod 2. 4 dividido por 2 é uma divisão exata. 4 mod 2, então, terá resto 0. 5 mod 2 não é uma divisão exata. Por não ser uma divisão exata, nós temos resto 1. E aí temos que 5 é ímpar. Entenderam? E agora voltando ali em cima sobre as operações unárias, vamos falar de novo sobre o incremento. Ele tem um detalhe importante, porque dependendo de onde você coloca esse operador, antes ou depois da variável, você muda o comportamento dela na linha do código. Quando você escreve que C recebe A++, o computador ele primeiro vai copiar o valor atual de A para C, para a variável C, e só depois ele incrementa A. Então, se A vale 10, e nós temos a linha de código C recebe A++, C vai receber o valor de 10, e depois A, que tem valor 10, vai ser incrementado em 1. Então, A vai para 11, mas C vai continuar como 10. Entretanto, se a gente colocar o mais na frente do A, antes do A, C recebe mais A, vocês verão que a gente primeiro terá o incremento da variável A e depois C receberá o valor da variável. Então, se A é igual a 10, você antes vai incrementar para 11 e depois C recebe o valor de 11, certo? Parece ser até um detalhe pequeno, mas esse comportamento ele é a fonte de muitos bugs sutis ou muitos erros bobos no código. Então, quando você estiver programando, eu peço que você preste atenção sobre como usar o incremento e o decremento, certo? Então, agora a gente vai para a segunda classificação de operadores, que são os operadores bits. Os operadores de manipulação de bits, eles não trabalham com o valor como um todo. Eles trabalham diretamente com os bits individuais do número na memória. Então, o resultado de um operador bit a bit é sempre um número, mas é um número calculado por bit. Para entender um pouco melhor, inclusive, se vocês não sabem o que é um bit, o bit é basicamente a menor unidade da programação, nós precisamos de um minutinho de revisão sobre o sistema binário. Os números binários, eles usam apenas 0 e 1. Cada posição representa uma potência de 2. O dígito mais à direita vale 1, o próximo vale 2, depois 4, depois 8 e assim por diante. Então, se a gente pega o número 1101 em binário, ele vale a mesma coisa que 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 8, que dá 1 mais 0 mais 4 mais 8, que é 13. Simples assim. Então, nós temos que 1101 em binário equivale a 13 no número decimal. Nos exemplos que a gente vai usar, 12 em decimal é 1100 em binário. E 9 em decimal é 1001 em binário. Então guarde esses dois valores porque eles vão ser importantes. Olha só como funciona o AND, bit a bit. Pega os bits de A e os bits de B e compara posição por posição. Só dá 1 onde os dois têm 1. 1100 e ou AND 1001, posição a posição, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0. O resultado é 1000, que é 8. Isso daí está muito relacionado à tabela verdade que a gente viu, certo? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, o OR bit a bit dá 1, onde pelo menos um dos valores for em 1. A gente vai comparar os dois valores 12 e 9 bit a bit e vamos ver onde cada posição deles tem pelo menos o valor 1. Então, 1100 OR 1001, nós temos 1101. O resultado é 13 na base decimal, certo? O XOR, que é o ou exclusivo, dá 1 onde os bits são diferentes, ou seja, ou é um ou é outro. Então, pegando 1100 XOR 1001, nós vamos ter 0101. O resultado 0101 dá 5 na base decimal. Então, 12 XOR 9 temos igual a 5 na base decimal. Já os operadores de deslocamento, eles são especiais. Nós temos o shift left, que desloca todos os bits para a esquerda. Isso é equivalente a multiplicar por 2 para cada posição deslocada. E deslocar duas posições para a esquerda é multiplicar por 4, por exemplo. Já o shift right, que é o deslocamento para a direita, divide. Aí você pode se perguntar, mas onde os operadores de deslocamento de bits eles são usados na prática? Basicamente, eles são utilizados em hardware, criptografia, compressão de dados, algumas manipulações de flags de configuração e muito na otimização do código, porque você deslocar bits é muito mais rápido que você multiplicar. Então, pode parecer confuso para quem está vendo pela primeira vez, mas para quem já teve esse contato com a programação, vai entender um pouco do que eu estou falando. Agora, falando um pouco do NOT. O NOT ele é a negação das coisas. Então, se a gente vai ter uma operação de bit, que é o NOT, a gente vai inverter todos os bits, todos mesmo. Então, o 0 vai virar 1 e o 1 vai virar 0. Se a gente pegar o bit 10110001, nós vamos inverter e a gente terá 0100110. Eu quero colocar um exemplo nesse trecho. Então, esse trecho fica salvo para eu colocar algum exemplo.
Eu sei que essa última classificação de operadores pode ser um pouco mais pesada de você aprender à primeira vista, porque como são os números em binário, como tu transforma um binário para um decimal, ou um decimal para um binário, como você soma dois números binários, realmente é bem puxado para quem está vendo pela primeira vez. Mas os operadores que a gente vai ver daqui para frente são um pouco mais tangíveis para quem está começando agora. Então, os operadores relacionais, que são as próximas classificações, a próxima classificação, eles trabalham com verdadeiro ou falso. Eles vão resultar em booleano, que booleano, pelo que a gente viu, é justamente essa dualidade entre verdadeiro ou falso. Os operadores relacionais, eles vão comparar dois valores ou dois caracteres e fazer uma pergunta. Essa comparação é verdadeira? Então, a gente tem 6 operadores relacionais. Igualdade com dois iguais, desigualdade com exclamação igual, maior que é o sinal de maior sozinho, o menor que é o sinal de menor sozinho, maior ou igual. Presta atenção no ou, porque é naquela tabela verdade também. Maior ou igual é o sinal de maior e o igual. Menor ou igual é o sinal de menor com o igual. E o que é isso? Basicamente, eles vão pegar dois números, ou duas expressões, ou duas condições, e vão igualar, vão relacioná-las. Isso daí a gente faz muito com o if. Por exemplo, temos o número a, a variável a, que é igual a 10, e a variável b, que é igual a 15. A igual B é um operador relacional para ver se ambas as variáveis têm o mesmo valor. Porém, se A vale 10 e B vale 15, claramente elas não têm o mesmo valor. Então, o que esse operador relacional faz? Ele vai voltar um falso. Ou seja, a relação entre eles é falsa, pois a variável A não é igual à variável B, certo? Para uma variável maior, 10 é maior que 15? Não. Então, voltará falso. Retornará falso. Agora, 10 é menor do que 15? Sim, é verdadeiro. Então, retornará verdadeiro, certo? Seguindo para os operadores lógicos, que também trabalham com verdadeiro ou falso, porque eles também resultam em booleano. Mas diferente dos operadores relacionais, que comparam valores numéricos, os lógicos eles combinam resultados booleanos, que é basicamente as condições também da tabela verdade. Por exemplo, nós temos que A maior que B e B igual a 15. Olha só, são duas expressões, A maior que B e B igual a 15. Nós temos nosso exemplo, que A é igual a 10, B é igual a 15. A maior do que B? Não. B igual a 15? Sim. Então nós temos um falso e um verdadeiro. Voltando na tabela verdade, falso e verdadeiro, a gente tem que é falso. Ou seja, essa expressão, A maior do que B e B igual a 15, ela é falsa porque A maior do que B não atende à expressão. Deu para poder entender um pouco a lógica? E em C, na linguagem C, o AND, que é o E, ele é representado pelo E comercial, dois E's comercial. Atente-se nisso. O OR, que é o OU, eles são representados por duas barras juntas, sem espaço entre elas. E é a mesma função da tabela verdade. O NOT, que é a negação disso, é representado pela exclamação. Ou seja, se nós temos que é o NOT, exclamação, A maior do que B, ele vai inverter o resultado disso. A é maior do que B? Não. Porém, ele está negado. O falso está negado. Ou seja, se tornará verdadeiro, porque vai inverter o resultado dele. Deu para entender? Seguindo agora para os operadores atributivos. Esses operadores atributivos, eles são basicamente o que atribuem valores em variáveis. Eles guardam valores em variáveis. O mais simples é o igual. E aqui a gente tem que entrar em um detalhe muito importante, porque o igual e o igual igual são diferentes. O igual igual é um operador que vimos anteriormente relacional, vai comparar a relação. Porém, os operadores atributivos, eles têm outra função. O igual sozinho, ele atribui um valor a uma variável. Ou seja, A igual a 15 não está comparando se a variável A tem valor 15. Ele está atribuindo o valor 15 igual a A, ou A igual a 15. Ou seja, a partir desse momento, a partir de quando essa linha de código foi executada, A terá o valor de 15, certo? E a mesma coisa com o sinal na frente do igual. Os operadores atributivos, que têm o sinal matemático, aritmético, na frente, eles são responsáveis por atribuir um valor ao valor já existente na variável. Então, se a gente tem que A tem valor 10, a variável A é igual a 10, e nós queremos usar o mais igual, nós vamos utilizar o valor 10 como referência e realizar a operação aritmética com o valor que a gente atribuir. Ou seja, A mais igual a 3. Quer dizer que o valor da variável A vai receber mais 3, vai ser incrementado em 3. Então, A passará a ser 13, certo? Se a gente fizer isso com menos, por exemplo, a variável b que vale 50, menos igual 10, a variável b vai valer 40. E assim para todos os operadores atributivos. Nós temos a multiplicação, a divisão, o mod, que é o resto, e os operadores bit a bit. Então, resumindo, esses operadores atributivos, eles são responsáveis por atualizar variáveis, certo? E agora, seguindo para os últimos trechos, que é os outros operadores da linguagem C, nós temos o colchetes, que é basicamente uma das representações de estruturas, no caso de estrutura de vetor ou de matriz, que você atribui um valor a uma variável, no caso você transforma uma variável em vetor a partir de colchetes ou a partir de matriz, que são dois colchetes. O casting, você muda temporariamente o tipo de um valor. Então, por exemplo, C dividido por B, com dois inteiros, dá uma divisão inteira. Mas você quer um valor real, então você coloca double C antes. Você diz para o seu compilador que é para você tratar a variável C como um número decimal na divisão. E aí o resultado preserva as casas decimais. Já o sizeof,
ele é um comando que retorna o tamanho em bytes que um tipo ou uma variável ocupa na memória. Um int, por exemplo, uma variável inteira, do tipo inteira, ocupa 4 bytes na memória. Já um double ocupa 8 bytes. Isso é muito importante para você poder fazer a alocação dinâmica, que vocês verão mais para frente. Já o endereço de memória, que é o e-comercial, atente-se que é o fato de que é o e-comercial sozinho. O e-comercial duplo é o AND. Então, o e-comercial sozinho, ele é o endereço da memória. Ele vai buscar e vai salvar ou vai operar diretamente no endereço de memória da variável e não no valor da variável. Por exemplo, uma variável a igual a 10, ela vai ter o valor 10, porém ela não vai estar no endereço de memória 10. O endereço de memória normalmente é um valor em hexadecimal atribuído, armazenado na memória do seu sistema, do seu computador, do seu notebook, enfim. A dereferenciação é basicamente você acessar o conteúdo de um endereço de memória, que vocês verão quando estudarem ponteiros. Mas basicamente essa é uma visão geral pelos operadores da linguagem C. E aqui nós temos a precedência de operadores. Essa tabela de operadores mostra a associatividade e a importância, o grau de importância que eles têm na linha de código. Igual quando você vai resolver uma operação matemática, em que a multiplicação tem prioridade antes da soma, sabe? Ou, por exemplo, parênteses, que você precisa resolver primeiro parênteses antes de seguir a sua equação. Na linha de código é a mesma coisa. Não é algo linear, é algo prioritário. Então, certos operadores possuem prioridade em relação a outros operadores. Por exemplo, o parênteses, o colchete, a seta. Na segunda linha nós temos a negação, as variáveis, bits, né? Na terceira linha, nós temos a multiplicação, a divisão e o resto. Na quarta linha, nós temos a soma e a subtração. Na quinta linha, você operar os bits movendo-os para a esquerda ou para a direita. Enfim, seguindo essa tabela, você consegue ver direitinho qual é a precedência e qual que é a ordem, qual que é a preferência, a prioridade que o compilador vai entregar na linha de código. E por incrível que pareça, isso é um detalhe muito importante, porque dependendo do jeito que você escreve, se você não atentar aos detalhes, você pode ter diferentes resultados dentro de um comando só, de uma linha de código, certo? Então, basicamente, os operadores da linguagem C são isso, não tem muito segredo. É basicamente um dicionário em que você aprende muito na prática, e com essa prática, com o domínio dessa prática, desses operadores, você cria basicamente um repertório gigante do que você pode criar ou não criar. A seguir, vocês vão ver um exemplo de como criar um programa, um mini programa, que consulta o seu saldo, que permite o saldo, e a partir disso vocês vão ver que pensar no algoritmo não é algo difícil, não é algo de outro mundo, é algo muito lógico, e a lógica, ela é simples, a estrutura da lógica é simples, porém com essa simplicidade você consegue criar as coisas mais complexas do mundo, você consegue levantar voo em um foguete usando os operadores lógicos. Então é isso, vamos para a próxima parte do vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui, e espero que esteja gostando do conteúdo, certo? Então, pessoal, aqui para essa última parte do vídeo, eu gostaria de codificar um pouco, codar, como diria os programadores, um programa em C, uma espécie de simulador de banco, um banco digital, só para vocês poderem entender um pouco do uso dos operadores em um algoritmo. Principalmente para vocês que nunca tiveram acesso ou nunca chegaram a programar com C, com a linguagem C, eu acho, ou algoritmos mesmo, para quem está entrando agora no ensino médio, no curso técnico, na faculdade, eu gostaria de mostrar um pouco de como é o ambiente de programação. Aqui no caso eu estou usando o GDB Online, justamente por ser uma ferramenta mais fácil, de mais fácil acesso, caso você também queira testar, caso você também queira codar aí na sua casa, no seu notebook e tal. Mas, obviamente, que uma ideia melhor, um ambiente de trabalho melhor, é você instalar o GCC, que é o compilador de C, e usar, eu, por exemplo, particularmente, eu uso no Visual Studio Code, que é um ambiente de trabalho para isso. Porém, para esse vídeo, a título de curiosidade, de demonstração, eu vou usar o GDB Online. E eu gostaria de primeiro mostrar para vocês o nosso código. Aqui eu já coloquei um código visual, porém eu gostaria de fazer também uma função para vocês poderem construir junto comigo e usarem na prática os operadores lógicos, certo? Então, basicamente, para iniciar um programa em C, nós temos que usar o include, studio.h, que é a biblioteca. Eu não vou adentrar muito nesses detalhes, porque o foco desse vídeo é mais os operadores. Nós temos que declarar o protótipo da função que vamos criar. A função que vamos criar está aqui embaixo. Nós vamos preencher todo esse vazio aqui. Mas que código é esse? Basicamente o quê? Aqui nós temos a declaração de algumas variáveis. Pode ver que as variáveis, algumas são do tipo inteiro, outras são do tipo float. E nós temos alguns dados fixos dos sistemas, porque detalhe importante. Não estou mexendo com banco de dados e nem com vetor de pessoas, de clientes. Então, só para esse vídeo, a título de curiosidade, a título de demonstração, eu já coloquei uma senha correta, eu já coloquei um saldo pré-determinado, algumas funções já são definidas, mas tudo isso num projeto realmente implementado é muito mais burocrático. Mas enfim, continuando. A nossa senha correta vai ser 1, 2, 3, 4 e nós vamos ler a senha digitada. Nós vamos ter uma idade, uma função, uma variável, perdão, que define se a gente possui documento válido ou não, uma função que começa zerada se é uma conta bloqueada, mas porém, como toda conta começa desbloqueada, então a variável ela já é inicializada como desbloqueada, a mesma coisa usuário logado. Se você loga, você coloca na função de usuário logado um valor 1. Se você não loga, ela continuará sendo inicializada com 0, certo? Então aqui, nós vamos ter algumas informações financeiras, como renda mensal ou se possui fiador. O saldo eu coloquei determinado, pré-determinado como 1.500 e o valor do saque. Vamos fazer esse código e eu vou explicando passo a passo. Basicamente, primeira parte é de login, como vocês podem acompanhar aqui. Nós vamos ler a senha digitada e aqui nós temos um operador relacional. Vai comparar a relação entre essa variável com essa variável. Lembra que a senha correta é 1, 2, 3, 4? O que acontece se a gente digitar outra senha? 5, 6, 7, 8. Ele vai comparar aqui nesse if, nessa estrutura de seleção. Se der ok, se for validado, o código vai executar essa primeira parte do bloco, que o usuário logado igual a 1 e o login será realizado. Se não, a senha vai ser incorreta, o sistema vai ser encerrado. Vamos ver o que acontece? A senha incorreta.
Agora, se a gente colocar a senha correta, 1, 2, 3, 4, passamos pela primeira parte. Abertura de conta, está pedindo a nossa idade. Quais são os requisitos para abrir uma conta? A gente tem aqui embaixo outro bloco de seleção. A idade tem que ser maior ou igual a 18, ou seja, nós temos um operador relacional aqui. Porém, nós temos um operador lógico, porque não basta só a idade ser maior ou igual a 18. Temos que possuir um documento válido. Então, nós temos aqui se nossa conta será aprovada ou não. Eu vou colocar que temos 17 anos, porém um documento válido. A nossa conta não vai ser aberta, porque é necessário ser maior de idade e possuir o documento, certo? Então, rodando aqui de novo. Opa, alguns bugs do site. Colocando nossa idade como 18 anos e que possuímos o documento, nossa conta foi aprovada. Agora, para poder realizar um empréstimo, vamos ver quais são os requisitos para realizar um empréstimo? Basicamente, nós temos que ter uma renda mensal maior do que 3 mil, maior ou igual a 3 mil, ou possuir um fiador. Detalhe nesse operador lógico ou, porque se alguma dessas operações, alguma dessas relações for verdadeira, lembra da tabela verdade? Já vai bastar. Então eu vou colocar aqui nossa renda mensal é 1.500. Porém, a gente possui sim um fiador. Então a nossa conta foi ativa, o nosso empréstimo foi aprovado. Agora, vamos colocar aqui o nosso saldo, o nosso saque. Para isso, a gente vai precisar criar a função juntos. Vamos criar a função juntos? Deixa eu fechar aqui. Vamos vir aqui para baixo. Deixa eu jogar isso aqui para baixo também. O que a gente precisa para nossa função sacar? Basicamente, para nossa função de saque, a gente vai fazer mais um if. Igual esses blocos que eu mostrei anteriormente, vai ser mais um. A questão é que agora está modularizado. E o que a gente precisa? Vamos, primeiro, um if. 4 requisitos, aqui, pensando na minha cabeça, que fará o código permitir o saque. O usuário, ele precisa estar logado, ou seja, tem que ser igual a 1. E, vamos usar um operador lógico aqui. A conta não pode, um operador lógico também, vamos negar. A conta não pode estar bloqueada. Ah, mas por que você negou o operador lógico? Se a conta for bloqueada, aqui vai ser um valor verdadeiro. Porém, a gente não quer um valor verdadeiro, porque se a conta está bloqueada, a gente não pode realizar um saque. Então, nós vamos negar esse valor, que é verdadeiro, entre aspas, essa condição booleana verdadeira, certo? E, o que mais? O nosso valor tem que ser maior que zero, porque a gente não pode sacar R$ 0 e nem valor negativo, certo? E também o nosso valor ele tem que ser menor ou igual ao nosso saldo, porque não tem como a gente sacar um valor maior do que tem no nosso saldo na nossa conta, certo? Então, ok, é basicamente todos esses requisitos, todas essas relações que essa linha de código vai atender para a gente passar para a próxima linha. Qual que será a próxima linha? Se isso tudo for ok, o que vamos fazer? O nosso saldo ele vai ser subtraído pelo valor que queremos sacar, certo? Porque se temos 1.500 de saldo e vamos sacar 500, aqui nós temos um operador atributivo. Esse operador aqui ele vai reduzir 500 do nosso saldo. Porém, e se não for atendido? Nós colocamos um senão. O senão, ele vai colocar as condições do porquê não foi atendido. Então podemos escrever aqui um printf e não foi possível realizar o saque. Se quisermos ser, aqui já atendeu tudo, gente. Agora, se a gente ainda quiser ser um pouco mais específico do porquê não foi possível realizar o saque, podemos escrever alguns ifs. Por exemplo, vamos negar aqui, se o usuário ele não estiver logado, a gente coloca um printf, deixa eu até copiar essa estrutura para ficar mais fácil. O usuário não está logado. Se não, qual outra coisa pode acontecer? A conta está bloqueada. Ou seja, se a conta for bloqueada, a gente escreve um printf também. Conta está bloqueada. E se o valor for negativo ou igual a zero? A gente pode colocar aqui. If, se o valor for menor ou igual a zero, a gente escreve para o usuário. O valor de saque deve ser maior do que zero. E por último, se for maior do que o saldo. É o inverso. Opa! Podemos escrever. Eita. Calma aí, deixa eu usar o mouse que é mais fácil. O valor de saque deve ser menor do que o saldo da conta. Pronto, gente. Basicamente, essa é uma função modularizada de um saque. Vamos testar nosso código? Vamos todo aquele processo. Digitar nossa senha. 1, 2, 3, 4. Nossa idade, 18 anos. Temos um documento válido? Sim. Nossa renda mensal, eu vou colocar aqui R$ 2.000. Possuímos um fiador? Não. Então o empréstimo foi negado. Agora, vamos pegar o nosso saldo. Ah, por que o saldo está diferente? Porque lá em cima no código eu coloquei padronizado no saldo como 1.500. Que valor que eu quero sacar? Eu vou colocar um valor válido, para a gente não ter que repetir o processo. Vou colocar aqui R$ 700. O usuário vai estar logado? Sim, porque digitamos a senha. A conta vai estar bloqueada? Não vai estar bloqueada. O valor é maior do que zero? Sim, 700 é maior do que zero. O valor é menor ou igual ao saldo? Sim, 700 é menor ou igual ao saldo. Então, se colocarmos aqui, vamos conseguir sacar e vai apresentar o saldo final da nossa conta, que reduziu 1.500 para 700, certo? Então é isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui, que assistiram até aqui. Eu vou deixar aqui nesse espaço um QR Code para um formulário, caso você queira e tenha o interesse de contribuir para a avaliação do conteúdo desse vídeo. E eu espero do fundo do meu coração que, principalmente para os iniciantes, para quem está com aquela dúvida sobre o que é programar, sobre como programar, ou se você tem uma prova e precisa relembrar algumas coisas, como funciona um if, um while ou uma condição, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e é isso.